E aí, Sakamoto, nessa guerra de versões da oposição, né, do Centrão também, né, que se uniu à oposição e do governo, como é que você vê as posições, né, e como isso pode ser interpretado pelo eleitor? Acho que até antes de fazer até um comentário, Diego, com relação à fala do ministro Fernando Haddad, né? Claro, o ministro Fernando Haddad sabe o que está falando, porque ele, sobre regime, sistemas de governo, é professor lá da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, né? Então, não é isso, mas aí eu fico tentando entender se isso foi um lapso ou foi uma indireta. Vou explicar o porquê. Quando a gente fala de regime político, a gente está falando de democracia, de autoritarismo, de totalitarismo, né, nesse sentido. Quando a gente está falando de sistema de governo, a gente está falando de presidencialismo, de parlamentarismo, de semipresidencialismo e coisas do gênero. Uma coisa é o sistema de governo, outra coisa é o regime político, né? Então, quando o ministro Fernando Haddad ele está falando, ele vai embora falando sobre a questão do... ele fala de regime político, mas depois ele fala acaba falando de presidencialismo, todas aquelas coisas e tal. Só que quando ele fala que o regime político no Brasil mudou, né, tem as opções. Se não é presidencial, se não é democrático, pode ser autoritário, né? E esse é um ponto para saber se, inclusive, se o inconsciente do ministro Haddad, nesse sentido, traiu ele, né, de ver o Congresso Nacional, neste momento, usurpando funções que são do Poder Executivo e quebrando, inclusive, o pacto entre instituições, entre poderes da República, que é a base da democracia contemporânea como a gente conhece. Quem quiser ler Tocqueville, vai ler Tocqueville. Quem quiser ler, olhar nos WhatsApp da vida, até também se encontra algumas coisas explicando essas diferenças. O fato é que o ministro Fernando Haddad pode também ter feito um ato falho e tentar enxergar nessa ação do Congresso Nacional, que usurpa funções do governo executivo, do Poder Executivo, que rouba do poder, sequestra do Poder Executivo o direito de poder alocar recursos orçamentários de acordo com o plano eleito nas urnas. Porque é o seguinte, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, quando foi eleito, né, eu discordo do Bolsonaro em um monte de coisa. Mas ele foi eleito, o pessoal votou no plano dele, então ele tinha liberdade para executar, né, o plano dele, é claro, dentro das 4 linhas da Constituição, coisa que ele não gostava muito de fazer. Né? O presidente Lula também. Só que aí o Congresso, e isso desde lá de trás do impeachment da Dilma, depois com Michel Temer, o breve, passando para o Bolsonaro e Lula 3, esses governos passaram por um sequestro orçamentário, por um sequestro de funções e por outra. Parece que depois do impeachment, Diego, determinados grupos de pressão no Congresso Nacional se sentiram totalmente à vontade para transformar aquilo na casa da mãe Joana. O pessoal bate perna dia e noite, define o que pode e o que não pode, atropela a democracia. Então, de certa forma, a gente está vendo o quê? Um governo, no mínimo, uma situação de um país em que você está com uma oligarquia no poder, em que você tem pessoas muito ricas que recebem privilégios, seja no setor público, seja no setor privado, mamando nas tetas do Estado, e que se beneficiam disso e querem continuar se beneficiando disso. E aí fazem com que, com seus representantes no Senado e na Câmara, votem para quê? Benefícios fiscais? Fica do jeito que está. Tiver que cortar, corta do Bolsa Família, corta de aposentado, corta de segurado, corta de quem quer que seja. Temos salários complicados e altos e privilégios e penduricados? Sim, no final das contas, qual é o problema e onde vai ser cortado? No professor, no enfermeiro, no pessoal que está trabalhando nas funções mais leves. Então, o que acontece é o seguinte, e aí fazendo coro a tudo que a Carla falou e finalizando, a gente vive um momento extremamente disfuncional da República Brasileira. Né? Por isso que eu falo, o parlamento não é que o parlamento não representa a população brasileira, na sua grande maioria. Representa setores com poder da população brasileira. Isso sempre aconteceu, mas havia fricção entre poderes que garantia, de certa forma, que as coisas funcionassem. Afinal de contas, freios e contrapesos. Só que a disfuncionalidade do Congresso está empurrando e tornando disfuncional o Poder Executivo e o próprio STF. A gente viu o STF decidir sobre questões de redes, que não era originalmente ele não faria isso se o Congresso estivesse discutindo. Mas a não discussão do Congresso é uma discussão em si. Faça-me o favor. As redes estão atropelando a democracia em muitos sentidos e não faz nada. Então,
essa disfuncionalidade do Congresso está empurrando e está tornando disfuncional a República como um todo. Eu não sei onde isso vai parar.